Olá, ouvintes. Esse é o podcast Sou Todos Ouvidos. Eu sou o Geberson Kaique, do 6º ano D da Escola Estadual Professor Márcio Borges Machado. Hoje a gente entrevista o Alex, formado em técnico em plástico pelo Senai, desenvolveu pesquisa no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Começou a se interessar por química graças a uma professora bastante exemplar. Então, confere a entrevista, roda a vinheta. Obrigado, Alex, pela sua disponibilidade em colaborar com o nosso projeto. Bem-vindo. É um prazer estar participando e pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Para que serve a pesquisa química? A pesquisa química no Brasil ela é muito importante. O Brasil, apesar de tudo, não é um país exportador de tecnologia, mas produzimos muitas coisas aqui. Existem centros de excelência muito importantes, como por exemplo o Instituto Butantan na produção de soro antiofídico e outras coisas, a Fundação Oswaldo Cruz na pesquisa de doenças, o IPT, que é Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Ali a pesquisa é ainda mais ampla, porque abrange todos os braços da química. O Instituto tem uma divisão de química que trata dos principais braços da química, que é a química orgânica, a parte de plásticos e borracha, biotecnologia, química inorgânica, que é outro braço da química, e a química pura, que é uma outra coisa, que é aquilo que eu te falei no começo. A química ela é muito abrangente. Ela está presente em tudo na nossa vida e o campo de estudo da química é muito abrangente. E é dividido em vários segmentos, até para facilitar o estudo do pesquisador. Dificilmente você vai encontrar um pesquisador que sabe tudo de química, porque não dá. Mas você vai encontrar sempre um pesquisador que está especializado, ele é especialista em um braço da química. No meu caso, a química orgânica. Sei um pouco de química pura, um pouco de química inorgânica, mas a minha área de especialização é química orgânica, em especial materiais poliméricos, plásticos. Por que escolheu trabalhar com isso? Quando percebeu que poderia atuar nessa área? Quando eu comecei lá atrás, 1990. Pra você ter uma ideia, eu nem gostava de química. Era ruim pra diacho de química. Aí quando eu te falei, eu vi esse comercial aí da Rust, Química a Serviço da Vida. Essa frase me impactou muito. Eu queria conhecer mais, eu quis aprender mais. Fui atrás de cursos, tive uma professora excelente, que me ajudou demais. Através do método que ela usava para ensinar, eu não só passei a entender, como passei a amar a química. Saber tudo, procurar saber tudo dentro da minha área de especialização, ler revistas, artigos, tudo que pudesse aparecer a respeito estava lá. Quero aprender. Tem muito livro em inglês, então aquele negócio, se você pretende se firmar aí na química, prepara o seu inglês, porque as principais publicações estão em inglês e é importante você ter uma segunda língua. E de lá para cá, de 1990 para cá, eu acho que o lugar mais legal que eu já trabalhei foi no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que
Foi lá que eu participei dessa pesquisa do PHB, que eu aprendi muita coisa sobre pesquisa, sobre química. Foi ótimo minha passagem pelo IPT. Quando eu escolhi trabalhar com química, bom, foi meio que engraçado isso, porque não foi uma escolha direta, foi uma escolha indireta. Eu estava com mais ou menos uns 18, 19 anos, resolvi fazer um curso técnico e fui até o Senai. Chegando no Senai lá, eu perguntei qual eram os cursos que tinha e me apresentou lá, técnico em química, técnico em plástico. E aí eu me lembrei bastante num comercial bem antigo que eu via na época, que falava assim: Rust, química a serviço da vida. E me impressionou bastante essa frase. E aí eu parti para cima da química e tô aí até hoje. Gosto muito do que eu faço. E já fiz algumas coisas bem legais também. Não é nem que eu percebi que eu estava na área da química, foi eu cair de paraquedas. A coisa aconteceu e está acontecendo até hoje, é o que eu gosto de fazer. E não tenho intenção de sair, porque o campo da química ele é muito grande, muito amplo. E eu estou estudando só um bracinho da química, não é nem o principal, é só um pedacinho. E tem tanta coisa ainda para se ver e para se fazer, que uma vida inteira é capaz que não dê tempo de ver tudo. De sua trajetória desde a faculdade até agora, projetos, trabalhos e etc. Eu me formei primeiro no Senai, técnico em plástico, e fiquei exercendo essa profissão durante muito tempo, até que eu resolvi, por causa do trabalho mesmo, ir para um curso de tecnologia de polímeros. Lá no curso de tecnologia de polímeros aconteceu uma coisa bem engraçada. Vários dos meus professores lá eram colegas de trabalho do Senai. Nós éramos professores no Senai e lá eles davam aula para mim. Então isso foi bem engraçado. Eu lembro de um episódio que chegou, acho que foi o mais engraçado de todos. Era uma semana de prova da faculdade e eu entrei na sala do pessoal do terceiro semestre. Eu estava no primeiro na época. Entrei na sala do pessoal do terceiro semestre. Eles estavam fazendo uma prova de laboratório e o professor era amigo meu do Senai. Aí eu peguei a prova, dei uma olhada e perguntei para ele se eu podia estar resolvendo aquela prova. Ele falou: pode, à vontade. Aí eu peguei uma prova, foi coisa assim de 5 minutos. Respondi tudo, entreguei para ele, ele pegou, olhou, dobrou a prova, colocou dentro da pasta dele e falou para a turma: você não conta. Isso que você colocou aqui não serve, não vale. Aí o pessoal do terceiro semestre começou a olhar tudo para minha cara, que ele não entendeu o que estava acontecendo. Como assim um cara do primeiro semestre chega lá, em 5 minutos responde uma prova que eles estavam há 40 tentando fazer e nada. Ou ele responde, fala para a turma dele: pessoal, não fica assim não, pode mudar essas caras, se concentrar na prova de vocês. Eu conheço esse daqui de outros carnavais e essa prova para ele não conta, é muito fácil. E não é que a prova dele era fácil ou era difícil, só que eram coisas que eu vivia no meu dia a dia, então acabava sendo simples a resolução dessa prova. Você já teve outra profissão? Qual? Comente. Por incrível que pareça, depois que eu entrei no plástico, depois que eu me envolvi com a química, eu nunca mais fui para outro lugar. Até assim, gosto de informática, mas não tanto quanto a química. A química assim embrenhou dentro de mim, que não tem jeito, não consigo partir para outro lugar. Eu vou continuar na química, pesquisando, aprendendo sobre outros ramos da química, usando esse conhecimento todo que eu acumulei aí com o passar desses anos todos para continuar na química e quem sabe até não começar uma nova pesquisa, um novo desenvolvimento aí de alguma coisa que ninguém ainda pensou.
Com que idade você começou a sua primeira pesquisa? Minha primeira pesquisa importante foi o meu relatório de fim de curso, famoso TCC. Foi a primeira pesquisa assim mais séria. Eu escolhi um plástico, chama ABS, é acrilonitrila-butadieno-estireno, e peguei uma característica especial desse plástico, que é a resistência ao impacto. E comecei a analisar a resistência ao impacto desse plástico de duas formas diferentes que ele é produzido. Fui comparando as duas, qual forma oferece maior ou menor resistência ao impacto. Uma pesquisa assim foi uma coisa bem simples, foi a primeira. Eu devia ter o que? Mais ou menos uns 26 anos, não. Mais ou menos uns 26, 27 anos. Mas já deu para entrar assim numa iniciação científica e saber já de antemão o que eu queria estar fazendo. E nesse ramo do plástico, da química orgânica, a pesquisa mais importante que eu participei foi o desenvolvimento do PHB. O PHB é um polímero biodegradável, é um plástico que se desfaz em muito pouco tempo no meio ambiente. Que nem a importância desse plástico é tão grande, para você ter uma ideia, dependendo do tipo de plástico, ele leva pelo menos 50 anos, alguns falam em 100 anos, 200 anos, para ele se decompor no ambiente. Esse plástico PHB, ele se decompõe em 6 meses. Então ele é um polímero muito importante, principalmente na área de embalagens, que é embalagens descartáveis. Que é aquela embalagem que você, por exemplo, aquele chocolate que você gosta pra caramba, você abre, tá na rua, não encontrou uma lixeira, jogou no chão, nem percebeu que jogou no chão. Dali 6 meses não vai ter mais nada lá, vai estar totalmente decomposto esse plástico. Porque ele é produzido por uma bactéria. Ele não é um plástico produzido a partir do petróleo. E a bactéria consegue fazer de uma forma que ele se decompõe rápido, muito rápido no ambiente. E a minha participação nessa pesquisa foi na parte de processabilidade desse plástico. A turma lá que estava querendo descobrir como que faz para transformar ele num polímero processável, daqueles que você pode pegar, produzir qualquer coisa. Eles sabiam produzir lá a biotecnologia, sabe produzir, mas não sabia o que fazer com ele. E eu fui lá ajudar eles a saber o que fazer com ele. Como você chegou até a sua pesquisa? Quais foram as suas inspirações? Quanto a inspirações, tem 2 caras que eu admiro pra caramba, que são 2 inventores, pesquisadores importantíssimos no mundo de hoje. Um deles, o primeiro deles, se chama Linus Pauling. Esse cara é um químico quântico muito famoso, a pesquisa dele, as coisas que ele descobriu, as pesquisas dele são usadas até hoje no mundo. Inclusive você vai estudar esse cara, alguma coisa dele, inevitavelmente, grava bem esse nome, diagrama de Pauling. Você vai estudar esse diagrama de Pauling. Em algum momento você vai estudar esse diagrama de Pauling. É bem legal. Parece complicado, mas é bem simples quando você entende a mecânica do negócio. E ele fez ainda de um jeito que conseguiu ficar ainda mais simples. E o segundo cara que eu tenho uma profunda admiração, ele não tem nada a ver com a química, ele é um engenheiro elétrico, porém ele é de extrema importância no mundo, que é Nikola Tesla, um romeno que dentre as coisas que ele fez, ele desenvolveu a lâmpada fluorescente, essa lâmpada que a gente usa hoje. Enquanto Thomas Edison descobriu lá a lâmpada incandescente, ele fez uma coisa melhor, inventou a lâmpada fluorescente. E tem muito mais coisas que o Tesla inventou, que esse cara era um visionário. Ele conseguia ver as coisas de uma forma que a gente não consegue entender. A cabeça dele funcionava de um jeito muito diferente. Então esses 2 caras
Linus Pauling e Nikola Tesla são dois grandes cientistas que eu tenho profunda admiração. Você teve apoio para desenvolver essa pesquisa? Como foi uma pesquisa assim de fim de curso, um TCC, a empresa que eu trabalhava me ajudou bastante. Ela me permitiu estar usando todos os recursos de laboratório e de produção à disposição para isso. Quanto à minha família, olha, me ajudaram pra caramba durante o curso. Isso foi muito importante. Mas o principal é força de vontade. Não é fácil. Parece só que é fácil. Na época eu tinha uma dificuldade bem complicada com química, mas o Senai me fez olhar, entender, gostar e amar a química, de tão legal que é. O que a química significa para você? O que a química significa para mim? Olha, tudo na nossa vida tem química. A gente acorda por um processo químico, a gente dorme por um processo químico, nos alimentamos por processos químicos. O ato de cozinhar em si é um processo químico. Então a química está presente em tudo na nossa vida. Não tem nada, absolutamente nada, que a química não está presente na nossa vida. Só o fato de se abrir o olho e enxergar a luz já é um processo químico. Fale sobre as pesquisas químicas realizadas no Brasil. Qual as diferenças entre as pesquisas realizadas no Brasil e outros países? É aquilo que eu estava te falando. O Brasil ele não é um exportador de tecnologia de pesquisa. Pelo menos não na área química. O Brasil ele é muito forte em algumas áreas bem específicas. A química, infelizmente, não está entre essas áreas. Porém, desenvolvemos pesquisas muito importantes. O PHB é uma descoberta brasileira. Olha a importância dela. Apesar de a gente não ser um país assim, nossa, referência mundial em pesquisa química, sobre a química, mas desenvolvemos um plástico importantíssimo para o mundo de hoje. Então eu vejo que a importância principal disso tudo está nessas coisas. Embora o Brasil não seja o exportador, nós temos essas áreas de excelência, esses laboratórios que conseguem desenvolver fazer coisas que o resto do mundo está imaginando e os caras até lá estão fazendo, os nossos pesquisadores. Ok, ouvintes, então a gente agradece o Alex pela disponibilidade em conversar com a gente. Se você é novo por aqui, não esqueça de assinar as notificações e se inscrever no canal. Não perca nenhum vídeo ou podcast.